Bom dia, boa noite, boa tarde. Aqui quem fala é o Adrian Almeida e está começando mais um Resenha Esportes Mais, um podcast que traz semanalmente as principais notícias do mundo da bola. E comigo hoje eu tenho a participação de dois comentaristas, o Matheus Silva. E aí pessoal, beleza? E o Iaco Lopes. Salve galera! No programa de hoje vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, que já está chegando ao final. Na 35ª rodada, que começou no sábado com 3 partidas, tivemos às 19 horas, no Barradão, Vitória Atlético Paranaense, que terminou pelo placar de 2-1 para o Atlético Paranaense. Os gols do Furacão foram marcados por Ramon Contra e Bruno Guimarães. Neilton descontou para o rubro-negro baiano. Também no sábado, às 19 horas, na Arena Corinthians, o Corinthians recebeu o Vasco e venceu por 1-0. Gol do meia Matheus Vital. No sábado, às 21 horas, o Atlético Mineiro recebeu o Bahia no Independência e também saiu vitorioso pelo placar de 1-0. Gol marcado pelo Casares. No domingo, às 17 horas, o Paraná recebeu o Palmeiras no Estádio do Café em Londrina. O jogo terminou empatado por 1-1. O gol do Paraná foi marcado por Kesley. Gustavo Scarpa empatou para o Palmeiras de pênalti. No domingo, às 17 horas, o Botafogo recebeu o Inter no Engenhão e venceu pelo placar de 1-0, gol de Eric. No domingo, às 17 horas, o América recebeu o Santos Independência e venceu pelo placar de 2-1. Rafael Moura e Mateuzinho marcaram para os donos da casa. Gabigol descontou para os visitantes. No domingo, às 17 horas, o Sport recebeu o Flamengo na área do Retiro e saiu derrotado pelo placar de 1-0, gol de William Arão. No domingo, às 19 horas, o São Paulo recebeu o Cruzeiro no Morumbi. Diego Souza marcou o gol da vitória do tricolor paulista. Também às 19 horas do domingo, o Grêmio recebeu a Chapecoense na Arena e venceu pelo placar de 2-0, gols de Cícero e Everton. Encerrando a rodada na segunda-feira, às 20 horas, o Fluminense recebeu o Ceará no Maracanã e o jogo terminou empatado em 0-0. Com esses resultados, o Palmeiras manteve a liderança com 71 pontos e também manteve a vantagem de 5 pontos para o vice-líder, que agora é o Flamengo, que ultrapassou o Internacional na rodada. Iaco, como você vê essa disputa pelo título, faltando apenas 3 rodadas para o final do campeonato? Bom, a briga pelo título tá quase certa. O Palmeiras, apesar que tinha tropeçado contra o Paraná na última rodada, mas vem de uma sequência invicta de 20 jogos, que é a maior na história do Brasileirão por pontos corridos, então é muito difícil que o Palmeiras tropece mais 3 vezes no campeonato. Faltam 3 jogos e tá a 5 pontos de vantagem pro Flamengo e 6 pro Internacional, então é bem difícil que o Palmeiras perca esse título, até porque na próxima rodada o Palmeiras vai pegar o América Mineiro em casa. O América Mineiro que tá na zona do rebaixamento, enquanto seus adversários vão pegar equipes bem mais fortes. O Inter vai enfrentar também em casa o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro que está disputando a vaga pelo G6, está na 6ª posição e venceu os últimos 2 jogos, se recuperou da má fase que vinha. E o Flamengo que vai enfrentar o Grêmio que é uma das melhores equipes do Brasil e que está disputando a vaga no G4 com o São Paulo ali. O Grêmio, se eu não me engano, agora está na 4ª posição. Então o Grêmio é uma boa equipe, então eu acho que o Flamengo tem um adversário mais difícil, sem dúvida, apesar do jogo também no Maracanã, mas o Flamengo vai ter muita dificuldade porque o Grêmio de Renato Gaúcho é uma grande equipe, joga muito bem dentro e fora de casa também. Então assim, eu acho que o Flamengo tem um adversário muito difícil. E o Palmeiras vai, se vencer seu jogo, vai praticamente ganhar o título, porque vai ter mais 2 rodadas, depois vai pegar o Vasco em São Januário e conseguindo um empate ali é campeão já. Então assim, a briga pelo título tá praticamente certo, não tem muito o que fazer. Caso o Flamengo ou o Internacional consiga ser campeão, vai ser a maior virada da história do campeonato. Mas é muito difícil que aconteça, porque o Palmeiras tá na sequência invicta de 20 jogos, que é a maior da história, como já falei, e vai enfrentar adversários que não são tão fortes até o final do campeonato. Então, muito difícil. E para isso, os seus adversários Inter e Flamengo não poderiam tropeçar. E o Inter, por exemplo, já tropeçou na última rodada, perdendo para o Botafogo por 1-0. Bem, a briga pela última vaga na Copa Libertadores está muito quente. O Atlético Mineiro venceu nesse final de semana ao Bahia e chegou aos 53 pontos.
O Atlético Paranaense vem logo na sequência, vendo uma arrancada na reta final e está com 50 pontos. O Cruzeiro, o oitavo colocado com 49, já foi campeão da Copa do Brasil, então não está ligando muito para o Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que emplacou uma sequência de 4 vitórias consecutivas, escapando da briga contra o rebaixamento e chegando diretamente na briga pela vaga na Libertadores, está com 47 pontos. E o Santos, esse aí, desandou, 4 derrotas seguidas, está com 46 pontos e ficou para trás. Matheus Silva, como você vê essa briga? Então, a vaga na Libertadores se resumiu agora a 3 equipes apenas: Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Botafogo. O primeiro, o Atlético Mineiro, venceu o Sport Clube Bahia no Arena Independência por 1-0, gol de Casares. Foi um golaço de Casares. O Atlético, que jogou melhor que o Bahia, estava em uma noite irreconhecível, a partida que foi no sábado. O Atlético Paranaense, que venceu o Vitória no Barradão por 2-1. Do Botafogo, que venceu o Internacional. O Atlético Mineiro está em sexto com 53 pontos, apenas 3 à frente do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que também pode se classificar para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então o Atlético Paranaense tem 2 oportunidades, 2 chances boas de estar brigando pela vaga na Libertadores. Na Sul-Americana, ele venceu a partida de ida contra o Fluminense por 2-0 na Arena da Baixada. E no Brasileirão ele tem confrontos bem mais favoráveis que o Atlético Mineiro, que tem concorrentes diretos como o Botafogo, tem o Inter, que ainda está brigando pelo título. Então são confrontos mais difíceis do que o do Atlético Paranaense. A briga contra o rebaixamento também está muito boa no Campeonato Brasileiro, em que temos vários times ainda com chances reais de rebaixamento. Nessa rodada, apenas o América Mineiro saiu vitorioso entre os times que brigam lá embaixo. O Vasco, o Sport, a Chapecoense, o Vitória, todos perderam. O Ceará empatou com o Fluminense, colocando assim o tricolor carioca na briga contra o rebaixamento. Mesmo que as chances sejam pequenas, mas o Fluminense ainda corre risco de rebaixamento. Matheus, como você vê essa briga contra o rebaixamento? Já na briga contra o rebaixamento, a gente tem um pouco mais de equilíbrio, mas já tem alguns times encaminhados já. O Vitória é um deles, que mesmo ele ainda estando apenas 2 pontos para sair da zona de rebaixamento, é um time que tem um nível de futebol muito abaixo das demais equipes. O time do Vitória contra o Atlético Paranaense fez uma partida extremamente patética. E das últimas partidas do campeonato, essa parecia ser a mais ganhável. O Vitória, que tem o Cruzeiro na quarta-feira, tem o Grêmio depois no domingo, depois tem o Palmeiras, que provavelmente vai ser campeão do Campeonato Brasileiro, que é o atual líder lá em São Paulo. Então, o Vitória tem 2 partidas fora de Salvador, contra time muito forte. Lá embaixo também tem outros clubes brigando contra o rebaixamento. É o caso da Chapecoense. A Chapecoense que tem confronto direto contra o Sport na quinta-feira. Um confronto muito importante que pode tirar o time catarinense da zona de rebaixamento. Também pode ser decisivo, porque os outros 2 confrontos da equipe catarinense é contra Corinthians e São Paulo. E são 2 equipes fortes e difíceis de ser batida. O América, que é o 17º, que vem de uma boa vitória sobre o Santos, time que estava brigando por vaga na Libertadores, e tem confronto difícil contra o Palmeiras lá em São Paulo, com o Palmeiras podendo ser campeão já na quarta-feira. Então vai ser um jogo de extrema pressão. As outras 2 partidas do América são contra a Bahia e Fluminense, que são times vencíveis, e pode ser o triunfo do América Mineiro. Quem também ainda corre risco de rebaixamento é o Ceará, o Vasco da Gama e o Sport Recife. As 3 equipes que têm confrontos difíceis. O Sport Recife, por exemplo, tem um confronto direto agora contra a Chape, e também enfrenta Sport e enfrenta o Santos e o São Paulo. E o Vasco, que tem São Paulo, Palmeiras
e tem o Ceará fora de casa. Então são confrontos difíceis, o Vasco também tem que se preocupar. É certo que a briga contra o rebaixamento é com certeza a mais equilibrada do campeonato. E isso pode ser o trunfo para uma dessas equipes que está lá embaixo conseguir fugir do rebaixamento. E a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá nesse meio de semana, começando na quarta-feira às 19h30 com Internacional e Atlético Mineiro no Beira-Rio. Ainda na quarta-feira às 21 horas temos Santos e Botafogo na Vila Belmiro. Ainda na quarta-feira às 21h45 o Cruzeiro recebe o Vitória no Mineirão. Quarta-feira ainda, 21h45 também, Atlético Paranaense e Corinthians se enfrentam na Arena da Baixada. Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã às 21h45 na quarta-feira. E fechando a rodada da quarta, Palmeiras e América Mineiro se enfrentam na Arena Palmeiras às 21h45. Na quinta-feira, às 20 horas, o Vasco recebe o São Paulo em São Januário. Ainda na quinta-feira, às 21 horas, Chapecoense e Sport se enfrentam na Arena Condá. Também na quinta, na Fonte Nova, o Bahia recebe o Fluminense às 21 horas. E fechando a rodada, Ceará e Paraná se enfrentam no Castelão e Fortaleza às 21 horas. Bem, nosso programa vai chegando ao final e agora vamos para os recados finais para a galera aí. Matheus Silva. Meu recado final é parabéns ao Palmeiras, campeão brasileiro de 2018. Iaco Lopes, qual é o seu recado? E o meu recado final vai para a arbitragem do Brasil, que tá de mal a pior, tá um negócio ridículo. Não tá dando mais, não dá mais, porque a cada rodada que passa tem um escândalo de arbitragem novo e escândalo grande. Não é um erro besta, é erro grave. O jogo do Corinthians contra o Vasco na Arena Corinthians foi um negócio ridículo. O Vasco foi assaltado e isso já aconteceu várias vezes, não com o Vasco, mas com outras equipes. O Corinthians também já foi prejudicado, o Vasco já foi prejudicado e já foi ajudado também. O Bahia já foi prejudicado, o Flamengo já foi prejudicado. Então assim, todos os times do campeonato estão sendo muito prejudicados pelos erros de arbitragem que mexem diretamente com os resultados. O Vasco pode ser rebaixado e esse jogo contra o Corinthians, por causa daquele pênalti grave ali, não só aquele, como outros erros também no jogo, podem prejudicar muito. Então assim, é um negócio complicado esses erros de arbitragem que vem acontecendo seguidamente no campeonato. E esse é meu recado final aí, é uma crítica à arbitragem do Brasil que precisa ser profissionalizada, porque assim não dá. Bom, galera, terminamos por aqui o nosso Resenha Mais. Vamos aproveitar aqui para agradecer o nosso patrocinador, a galera lá do Futzeira, que faz um trabalho muito massa. E voltamos na próxima semana. Falou!